Olá, irmãos, a paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero tomar hoje apenas um versículo como referência na carta aos Hebreus, onde o autor exorta e encoraja os judeus da diáspora, a dispersão dos judeus fora da Palestina. Esses judeus, segundo alguns estudiosos, estão sob perseguição de Nero. E o versículo é o 14 do capítulo 12, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dentro desse capítulo, a exortação na frase segui a paz com todos é porque, apesar de se sentirem tentados na perseguição a retribuir mal com mal, esses judeus cristãos têm que viver em paz com todos, assim como Jesus, que quando maltratado não fazia ameaças. Está lá em 1 Pedro 2, 23. A seguir, eles são encorajados à santificação, que é o nosso tema de hoje. Antes disso, vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura mais uma vez, pela leitura e estudo das Escrituras, que é o meio de graça pelo qual o Senhor fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, a falar, a ouvir e a compreender melhor a Tua palavra. E que a compreensão dessa doutrina nessa mensagem possa afirmar melhor os nossos passos nessa caminhada contigo até o dia do Senhor. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se um dos nossos símbolos da fé, a Confissão de Fé de Westminster, registra no capítulo 13 o seguinte: Os que são regenerados, tendo sido criados neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito que neles habita. Esse parágrafo menciona a regeneração, que é aquilo que antecede a santificação. Regeneração, pois, é nascimento. João 3, capítulo 3, versos 3, diz: Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na regeneração, Deus implanta em nós desejos que não tínhamos antes. Desejos por Deus pela santidade, desejo pelo culto a Ele, desejo de amar e fazer bem aos outros. Regeneração é a obra exclusiva de Deus, que leva as pessoas da morte espiritual para a vida. Se regeneração é nascimento, conforme dissemos, santificação é crescimento. Na santificação, o Espírito efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. O que nos capacita para cumprir sua santa vontade. No segundo parágrafo desse texto da Confissão de Westminster, nós vemos o seguinte: O domínio do pecado em todo o corpo é destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E os crentes são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade e sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados segundo a imagem dele e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. É fácil notar que no texto as locuções adverbiais, mais e mais, cada vez mais, as frases concupiscências são mais e mais enfraquecidas. Os crentes são mais e mais vivificados.
e morrer cada vez mais para o pecado indicam um processo de progressão constante e progressivo, uma transformação. Uma real transformação que acontece não só no momento da regeneração, mas continua por toda a vida. Nessa caminhada, os cristãos se tornam cada vez mais identificados com Cristo, à medida que o perfil moral de Jesus, o fruto do Espírito, se forma progressivamente neles. Segundo Coríntios, capítulo 3, 18, quando diz que somos transformados de glória em glória na semelhança de Cristo, entende-se que a santificação do caráter é a glorificação iniciada. Glorificação esta que será completada na transformação física que nos dá um corpo como o de Cristo no dia do Senhor. Santificação é uma mudança contínua operada por Deus em nós e ocorre pela ação do Espírito que habita em nós. Romanos 8,11 promete que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus vivificará também o vosso corpo mortal. 1 Tessalonicenses também, capítulo 4, versículo 4, revela: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus chama seus filhos para a santidade. Deus nos chama para esse processo que nos livra dos hábitos pecaminosos e pelo qual somos renovados e habilitados a morrer para o pecado. Amados, como já dissemos, santificação é um processo constante, que depende da ação contínua de Deus no crente. Consiste também na contínua luta do crente contra o pecado. Uma luta contínua em esforço humano dependente de Deus. Sobre isso, 2 Coríntios 7, versículo 1 diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação. Bem, sabemos, porém, que o pecado não é instantaneamente erradicado. Vejam que encontramos dentro de nós mesmos desejos que se opõem. O Espírito de Deus mantém nossos desejos e propósitos regenerados, mas nossos instintos decaídos, a carne, constantemente nos desviam da vontade de Deus. Conflitos intensos entre a carne e o Espírito nos aguardam. Em 1 Coríntios, capítulo 10, de 14 a 25, um trecho bem conhecido dos irmãos, o apóstolo Paulo diz que é incapaz de fazer o que é certo e também incapaz de evitar fazer o que é errado. Portanto, conflitos e frustrações nos acompanharão enquanto vivemos no corpo. Daí a necessidade de vigiar, orar contra a tentação. Daí a necessidade de cultivar virtudes opostas ao pecado. Bem de acordo com o texto de Romanos 8,13, que diz: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, certamente vivereis. Concluindo, irmãos, sabemos que iremos experimentar muitos livramentos e vitórias em nossa batalha contra o pecado. Por isso mesmo, precisamos nos firmar na promessa de 1 Coríntios, capítulo 10, 13, de que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Para isso, proverá livramentos para que a possamos suportar. Permaneçamos em Cristo, pedindo constantemente o seu auxílio, seguindo pela graça por meio da fé e recebendo dele a santificação. Certamente contemplaremos a face do Senhor.
Que o Senhor vivifique o teu povo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido irmão.